Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com as opções de alinhamento. Antes de começar com o conteúdo em si, só gostaria de avisar que eu estou começando a usar nesse vídeo um programa para mostrar as teclas que eu estou pressionando. Por exemplo, Shift ou Ctrl, ok? Ou Shift K, Shift L, Ctrl G, qualquer coisa do tipo. Eu coloquei esse programa para facilitar um pouco a compreensão de vocês, porque até então eu só falava a tecla que eu estava mantendo pressionado junto com o mouse. Só uma observação, ele aparece, por exemplo, L Shift. L é de left, indicando que é o Shift da esquerda do teclado que eu estou pressionando. Mas isso não muda nada, ok? Se eu pressionar o Shift da direita, que é o R Shift, ou o L Shift. A mesma coisa se eu pressionar o Ctrl da esquerda, L, ou o Ctrl da direita, R. Então, tanto faz, é só para indicar. O importante é Shift, por exemplo, H, ou Shift G, ou qualquer tecla que tenha sido pressionada. Eu vou estar sempre falando, mas estou adicionando esse recurso para ver se agiliza, facilita a compreensão de quem está vendo o vídeo, beleza? Então vamos ao conteúdo em si. Para isso, eu vou desenhar dois objetos, vou colocar dois retângulos aqui, e vou selecionar os dois para fazer o processo de alinhamento. Para acessar o alinhamento, para as opções de alinhamento, a gente pode vir no menu Objeto, Alinhar e Distribuir, e nós temos aqui as opções de alinhamento, ok? Observem que essas opções têm teclas de atalho, que são essas letras aqui no lado direito. Então, por exemplo, para alinhar à direita, basta pressionar a tecla R. Para alinhar à esquerda, basta pressionar a tecla L, e assim por diante. Além dessa opção vindo pelo menu Objeto, a gente pode ir no menu Janela, Janela de Encaixe, Alinhar e Distribuir. Dessa forma, abre essa janela de encaixe, que é esse painelzinho aqui do lado direito, mostrando as opções de alinhar. Junto com as opções de alinhar, a gente tem as opções de distribuir e mais algumas configurações do comportamento do alinhamento ou da distribuição. Eu vou mostrar uma coisa de cada vez, obviamente. Eu vou trabalhar com a janela de encaixe porque é mais fácil de mostrar, né, do que eu ficar toda hora vindo aqui no menu Objeto, Alinhar e Distribuir e clicar na opção, ok? Então vamos lá. Um detalhe, né? Tá vendo que eu cliquei desselecionando os objetos? O painel automaticamente se desabilitou. A gente não consegue clicar em nada aqui, porque, obviamente, a gente só pode alinhar ou distribuir objetos se nós tivermos objetos selecionados. Beleza? Então, vamos às opções de alinhamento. A primeira opção que a gente tem aqui é o alinhar à esquerda. Vou dar um clique nesse botão. E os dois objetos se alinharam à esquerda de um dos dois objetos. Beleza? Então, vou desfazer. Então, quando a gente clica aqui no botão para alinhar à esquerda, algum dos objetos, no caso a gente tem dois, né? Então um deles vai ser deslocado para ficar alinhado com o outro. Tá aí, alinhou à esquerda. Beleza. Vou desfazer para mostrar a outra opção, alinhar à direita. Eles foram alinhados à direita, mas observem o seguinte, o quadrado aqui de cima, vou até colocar a cor para facilitar a explicação, o quadrado amarelo ele acabou sendo mantido, enquanto que o retângulo ciano é que foi movido para a sua esquerda, mantendo o alinhamento do lado direito. Então vamos lá, vou repetir o processo. Ó. Vou deixar ele aqui, vou selecionar os dois e vou usar o alinhar à direita. Olhem o que vai acontecer. Eles se alinharam à direita do quadrado amarelo. Por que isso? Sempre tem algum dos objetos, sejam 2, 3, 4, não importam quantos, que vai ser o ponto de referência, o objeto ao qual vai ser determinado esse alinhamento. Se você quiser especificar, eu quero que alinhe com o ciano, ou seja, o amarelo deveria ter ido para a direita. Dá para a gente fazer isso da seguinte maneira. Eu clico no objeto que vai ser movido primeiro, ou objetos, né, se tivessem vários, selecionaria eles. Mantenho o Shift pressionado para selecionar o último objeto, que é quem vai ser a referência. Então, vamos lá, Shift, cliquei. Beleza. Feito isso, quando eu cliquei no último objeto, eu determinei que esse último objeto
é o meu ponto de referência. Então, eu vou clicar aqui na opção de alinhar à direita e olha o que acontece. Está lá. Os objetos foram movidos para a direita nesse caso. Então, só o amarelo aqui moveu, porque o ciano manteve-se no lugar. Se eu repetir o processo, vamos lá. Vou clicar no amarelo, Shift, vou clicar no ciano, e dessa vez eu vou utilizar a opção para alinhar à esquerda. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, alinhar à esquerda. Novamente, eles se alinharam à esquerda, mas o objeto que se moveu dessa vez foi o quadrado amarelo, porque o nosso ponto de referência foi o ciano, porque foi o último objeto que eu cliquei. Beleza? Tá, então, dessa maneira a gente tem controle de qual é o objeto que vai ficar fixo como referência. Vamos ver as outras opções então. Ó. Vou selecionar os dois, sem usar o Shift, só para mostrar o centralizar. Então aqui, alinhar centros horizontalmente. Está aqui. Os dois foram alinhados no centro. Lembrando que acabou deslocando sem uma ordem determinada, porque eu não utilizei aquele controle de selecionar um, depois com o Shift, selecionar o último objeto que vai ser o ponto de referência. Vou fazer só mais uma vez dessa maneira, para ficar bem clara a compreensão. Ó. Esse objeto primeiro, Shift, o outro objeto. Então, o ciano é o nosso ponto de referência agora. Vou clicar na opção de centralizar, centro horizontalmente, e aí o amarelo é que foi deslocado até o ciano. Beleza? Tá, então a gente viu as opções de alinhamento na horizontal. A mesma coisa funciona para o alinhamento na vertical. Então, vou deslocar aqui, selecionar os dois objetos e vou nas outras opções aqui embaixo. Ó. Alinhar ao topo, alinhar centro verticalmente e alinhar inferior. Então, vamos à primeira aqui, alinhar no topo. Então, os dois objetos foram alinhados no topo de um deles. Vou desfazer. Alinhar inferior. A mesma coisa. Então, eles foram alinhados na base. Observem essa linha aqui, indicando aonde que foi alinhado. Eu vou desfazer e vou redimensionar o objeto para ficar mais claro. Porque como eles estão com a mesma altura, fica confuso para saber realmente aonde foi alinhado, né? Então, vou repetir. Alinhar no topo. Ok? E agora vou usar o alinhar inferior. E está aqui. Beleza? E tem o alinhar no centro vertical. Então, os dois objetos foram alinhados verticalmente. Aqui vale a mesma regra que eu expliquei quanto a definir qual objeto seria o ponto de referência. Então, qual que vai ser deslocado? Eu quero que o amarelo aqui seja deslocado em relação ao ciano. Então, eu vou clicar primeiro no amarelo, Shift, clico no outro objeto e faço o alinhamento que eu quiser. Nesse caso, vou fazer o centro verticalmente. E está aí. Esse objeto é que se deslocou ao centro do outro. Beleza? Então, essas são as opções básicas para fazer o alinhamento horizontal e vertical. Agora eu vou mostrar como é que funciona com as teclas de atalho. É a mesma coisa, tá? Só que, por exemplo, eu clico nesse objeto e clico no outro. E vou apertar a letra L de left, que vai fazer com que eles se alinhem à esquerda. Então, eu vou só apertar a letra L. Pronto, se alinharam à esquerda. Agora eu vou utilizar a opção R, que é o alinhar à direita. Então, que é o right, ok? À direita. R, alinhou à direita. E se eu quiser que eles alinhem ao centro, deixa eu aumentar de novo aqui o tamanho, ficar bem visível o que está acontecendo. Alinhar ao centro horizontalmente, basta apertar a letra C. Lembrando, de onde eu tirei essas teclas, né? Como que eu sei esses atalhos? Estão aqui no menu, ó. Vou selecionar de novo. Menu Objeto, Alinhar e Distribuir, está aqui, ó. L, R, T, B, C, E, são as teclas de atalho para os alinhamentos. Só para ficar mais fácil, se você tem uma noção de inglês, são, na verdade, as letras correspondentes a cada posicionamento em inglês. Então, aqui, left, right, top, bottom, center, e o E eu acho que foi aleatório. Não sei por que seria E, ok? E o último aqui, que é o centralizar na página, que é a letra P de página, ou page. Se eu clicar em um objeto, vamos pegar só um, deixar esse aqui para fora, ó. Cliquei nesse objeto e apertar a letra P, ele vai ficar no meio da página, beleza? Se eu clicar nesse outro objeto e apertar a letra P, de novo, vai para o meio da página. Se eu pegar os dois objetos, não importa onde eles estejam, selecionar os dois e apertar a letra P, os dois vão para o centro da página, vamos ver?
ok? Então, os dois foram para o centro da página, mas de forma independente. Os dois foram colocados no centro. Se eu quisesse que, vamos fazer aqui, ó. Digamos que eu quisesse que os dois mantivessem a posição relativa, ou seja, mantivesse essa distância entre eles. O ciano está um pouquinho mais para cima do que o amarelo, né? Se eu quisesse manter os dois e colocar no centro da página, o que eu teria que fazer? Agrupar primeiro e depois fazer o alinhamento. Eu tenho um vídeo específico nessa playlist que explica como fazer agrupamento. Se você não sabe como é que funciona isso, recomendo que você assista esse vídeo, mas vou mostrar aqui rapidamente. Então, botão contrário, agrupar, poderia usar o atalho também, né? Então, fiz com que eles sejam um grupo e agora se eu apertar a letra P, eles vão ser centralizados na página, mas em conjunto. Esse grupo foi alinhado na página, ok? Então, quando eles estão individualizados, né, separados, vou deixar aqui, ó, desagrupar. Se eu apertar a letra P, aí os dois vão para o centro individualmente, não mantendo a relação de distância entre eles, ok? Beleza, então essas foram realmente as opções mais básicas aí, e agora os atalhos para alinhamento. Além disso, a gente tem alguns controles aqui embaixo, esses botões aqui, que alteram o comportamento do alinhamento. Por padrão, o que vem aberto é objetos ativos. Ele alinha os objetos com o objeto ativo, que foi o que a gente trabalhou agora. Na sequência, a gente tem margem da página. Então, se eu mudar para essa opção e utilizar as mesmas opções que a gente trabalhou agora há pouco, de alinhamento, por exemplo, alinhar à esquerda, eles vão ser alinhados à margem da página, não mais em relação aos objetos ativos. Se eu utilizar à direita, vai acontecer a mesma coisa. Se eu colocar para alinhar no centro, por exemplo, verticalmente, vai acontecer a mesma coisa. No topo, na base e assim por diante. Porque eu estou determinando que é para fazer com a margem da página, ok? Beleza. E a próxima opção que a gente tem aqui é no centro da página. Então, vou colocar aqui, ó, ao centro da página. Vou selecionar os dois objetos e vou repetir as operações para a gente ver o que acontece. Ó. Alinhar à esquerda. Só que dessa vez foi alinhar à esquerda em relação ao centro da página. Então, ele traçou uma linha aqui imaginária e determinou o posicionamento dos objetos à esquerda dos objetos no centro da página. Se eu clicar aqui à direita, mesma coisa, ok? Se eu colocar, por exemplo, no inferior, vão colocar os dois objetos, imaginando ali a base no centro da página. Observe que as duas opções estão ativas nesse momento, que é o alinhar à direita e o alinhar no inferior. Se eu desligar o alinhar à direita, os dois objetos vão voltar com as suas posições relativas, só que alinhados na parte inferior deles com o centro da página. Então, essa opção faz com que a gente use o centro da página, seja na horizontal ou vertical, como ponto de referência. Beleza. A próxima opção, vamos ver aqui, que é o alinhar a grade, ok? Grade é um conceito que tem aqui no Corel, que você pode ter um controle gradual, um controle de traços, como se fosse um papel quadriculado, fazendo com que os objetos se alinhem a essa grade. Como que a gente vai entender melhor? Eu vou ativar essa opção para a gente enxergar a grade. Vamos lá. Então, menu Exibir, Grade, grade do documento. Então, a gente enxerga esse pontilhado. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vou colocar bem encaixado aqui. Vou aumentar um pouco mais. Assim. Observe que a gente tem esse papel quadriculado, né, essa grade, que eu vou explicar em outra aula, como é que a gente ativa a grade, linhas guia e outras opções justamente para ter um controle maior do alinhamento dos objetos. Mas não é o escopo desse vídeo, ok? Então, voltando. Então, essa grade aqui, ela tem esse pontilhado, né, essas linhas que determinam aonde um objeto pode ser posicionado. Obviamente, aqui os objetos estão sendo movidos livremente, porque eu não ativei nenhuma opção para que ele grude na grade, ok? A mesma coisa aqui para outro objeto. Então, vamos ver o que acontece ativando essa opção com os recursos de alinhamento. Então, vou selecionar os dois objetos e vou de novo clicar nos botões. Deixa eu só fazer uma pequena coisa, modificar um pouquinho a altura desse, para ficar um pouquinho mais fácil de compreender.
Beleza. Observem bem aonde o objeto está em relação à linha guia, ou seja, a linha da grade, desculpa, a linha da grade. Então aqui, ó, ele não está colado na linha da grade, nem em cima, nem embaixo. A mesma coisa aqui, nem do lado, nem do outro, tá? Tem um espacinho. Então vou deixar assim só para que a gente perceba melhor o que está acontecendo. Então vou selecionar os dois objetos. E vou clicar aqui, tá na opção de alinhar a grade, e vou colocar alinhar à direita. Olha o que aconteceu. Os objetos não se alinharam entre si, eles se alinharam em relação à grade. Então, eles se encaixaram numa linha da grade à direita, a mesma coisa aqui. Então, ele procura o ponto de grade, a linha de grade mais próximo e simplesmente faz com que encoste nele. No caso aqui do retângulo ciano, parece que ele alinhou também na esquerda, mas não é bem isso. É que simplesmente foi uma coincidência que a largura dele bateu exatamente ali. Ó. Vou repetir a operação, agora que eu alterei um pouquinho o tamanho, e vou alinhar de novo à direita. Tá aí, ó. Eles encostaram na mesma linha, né, porque já estava na linha, e não está encostado aqui no lado esquerdo, nem aqui, nem aqui. Vou fazer agora para o lado esquerdo, para a gente ver o que acontece. Tá aqui, ó. Então ele procurou a linha grade mais próxima, encostou nela tanto esse objeto como esse objeto, e a mesma coisa se eu ativar, por exemplo, para alinhar no topo. Então ele vai encostar na linha grade mais próxima, e eu posso fazer também individualmente. Alinhar aqui ao centro de uma linha. E se vocês notarem, tem 1, 2, 3 linhas aqui nesse sentido do retângulo ciano. Observem que essa linha aqui está exatamente no ponto médio do objeto. Está vendo essa legenda que aparece quando eu paro bem no ponto médio do objeto? Então está aqui, ó, a linha está exatamente no centro. A mesma coisa aqui, se eu mover o mouse, ó, ponto médio. Tá? O ponto médio no outro sentido está aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó, ponto médio aqui. Então ele não está alinhado horizontalmente, só verticalmente. Vou fazer a mesma coisa agora com o horizontal. E a gente percebe que o ponto médio horizontal está realmente alinhado com uma das linhas grade. A mesma coisa aqui, o ponto médio com uma das linhas grade. Beleza? E a última opção, que é o ponto especificado, que é assim, ó. Vou tirar a exibição da grade, tá? Que a gente não precisa mais dela. Eu posso determinar um ponto específico de alinhamento. Então imagina que eu queira alinhar à direita em um ponto qualquer na página. Vou vir aqui, ó, ponto especificado. Eu vou clicar nesse ponto. Na verdade, primeiro eu preciso selecionar a opção de alinhamento. Eu fiz ao contrário. Então está aqui, ó, alinhar à direita. E aí eu posso vir aqui e determinar qual é o ponto especificado. Vou dar um clique. E eu errei de novo. Vamos lá. Alinhar à direita. Espera aí que eu estou errando alguma coisa. Deixa eu ver se a ordem está inversa. Espera aí. Ponto especificado. O que eu estou errando? Espera aí. Vou acertar isso aqui. Não, eu acho que eu tenho que desativar a opção mesmo. Então, vou voltar aqui, ó. Vou clicar em alinhar à direita. Ponto especificado. Não. Agora caiu a ficha. Nossa vida. Perdoem aí a falha, tá? É que eu preciso clicar nesse botão. Eu esqueci que não é no própria opção. Tem um botão aqui que é para determinar esse ponto. Eu vou especificar o ponto. Então, eu vou clicar aqui. Vou clicar em algum ponto da área de desenho. Agora sim, eu determinei esse ponto e clico na opção de alinhar. Agora sim, tá? Então, eu vou repetir a opção, ó. Clicar em algum... para criar um ponto de referência. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, e fazer o alinhamento à esquerda. Então, ele vai ficar em relação a esse ponto. A mesma coisa aconteceria nas opções verticais, né? Então, eu posso clicar aqui em um ponto de referência. Eu quero que seja nessa linha. Vou dar um clique e os objetos vão ser deslocados para aquele lugar. Podendo ser do mesmo jeito. Eu quero centralizar verticalmente. Ou eu quero fazer na parte inferior ou na parte superior do topo. Ok? Então, é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque no próximo eu vou explicar sobre as opções de distribuir. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Qualquer sugestão também, sempre bem-vindo. Se curtiu o vídeo, aquele joinha sempre ajuda a gente para que o YouTube possa oferecer para outras pessoas. Vocês também podem indicar para amigos, ok? Se não se inscreveram ainda, clica aí no botão inscrever no canal para você acompanhar a gente. E o sininho, que é sempre importante para ativar as notificações de quando eu posto um novo vídeo
e você já pegar ele rapidão antes das outras pessoas, beleza? Até o próximo vídeo e fui!